Oi! Hoje é resenha do conto Um Último Encontro com o Inimigo, escrito por Flannery O'Connor, aqui da sua coletânea Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. O general Sashi tinha 104 anos de idade. Morava com sua neta, Sally Poker Sashi, de 62, que todas as noites rezava de joelhos para que ele vivesse até ela se formar. O general não dava muita importância à tal formatura da faculdade, mas tinha plena certeza de chegar até lá. Viver passara a ser um tal hábito para ele que lhe era impossível conceber outro estado. Uma solenidade de formatura não correspondia exatamente à sua ideia de coisa interessante, mas ela tinha dito que ele ficaria no palco, de fada, que haveria um desfile dos professores e estudantes em suas becas, mas nada se compararia a ele de fada. Disso bem que ele sabia, nem precisavam lhe dizer. E o maldito desfile, ainda que em marcha de ida e volta ao inferno, não lhe dizia nada. Gostava era de desfiles com carros alegóricos, cheios de Miss América, Miss Daytona e rainhas do algodão. De cortejos como aquele, não via a menor necessidade, e um séquito de professores, no seu modo de ver, era tão morto como o rio Styx. Contudo, estava disposto a se sentar no palco de fada para que todos pudessem vê-lo. Assim começa Um Último Encontro com o Inimigo, escrito por Flannery O'Connor, que conta a história clara aqui do general Sashi e também da sua neta, a Sally Poker Sashi. Eu gosto, já comentei em outros vídeos, dos nomes de alguns personagens que a escritora coloca. Aliás, tem outro aqui mais pra frente, daqui a pouco eu falo dele, que são sempre nomes compostos, engraçadinhos. Sempre eu rio quando bato o olhar nesses nomes. Mas enfim, qual é a história da vez aqui? Bom, exatamente essa, o que está bem descrito aqui no primeiro parágrafo, e é basicamente isso. A grande questão, o velhinho de 104 anos, vai resistir até, enfim, a sua netinha, que também já estava velhinha, 62, ela conseguir terminar os seus estudos, enfim, o dia de formatura, ele quer que o seu avô participe de sua formatura, ali totalmente trajado, com sua farda de general, patati patatá, aquela coisa do cerimonial, e basicamente é isso. E a questão é, ele vai conseguir sobreviver, já que ele está ali meio capenga? Bom, não posso dar nenhum detalhe a respeito dessa história, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto é muito difícil comentar uma história que realmente praticamente não acontece nada, é só essa. É curioso, realmente, a narrativa aqui está totalmente descrita, ou pelo menos a sua base, na verdade tudo mesmo, no primeiro parágrafo. Essa questão, o velho vai sobreviver ou não vai? E a gente passa páginas e páginas apenas passando um pouquinho pela personalidade do velho, mas isso realmente não é grande coisa. E talvez a gente entenda menos ainda a respeito da sua neta, da Sally, que, caramba, o que adianta? Realmente, são dois personagens que, também vamos ser bem sinceros, não despertam nenhum interesse na leitura. Eu não consegui me identificar com nenhum dos dois. Claro, num certo momento, o velho começa a ser um pouquinho mais ranzinza. Não é especificado de fato quanto tempo passa desse ponto que a história se apresenta até de fato ao dia da formatura. Se foram meses, longos meses, ou questão de algum ano ou dois, não está bem especificado. Mas de qualquer forma, a gente percebe um pouco que o velho ele começa a ficar um pouco mais ranzinza. Certo ponto, ele até começa a falar palavrão de tão de saco cheio que ele está com as situações. E é isso, basicamente, a história ela não apresenta evolução de seus personagens. Isso é um grande defeito, sim, de muitas histórias, onde você... Na verdade, o que a gente mais gosta de uma narrativa é realmente a gente, primeiro, logo de cara, tentar se identificar com o personagem. E pelo meio do caminho, a gente começar a sofrer junto com ele, seja para o bem ou seja para o mal. Necessariamente, a gente não precisa curtir uma personagem que é de boa índole, digamos assim. Sempre lembrando, estamos nos textos de Flannery O'Connor, que gosta de trabalhar justamente esse tipo de caractere. Aquele sujeito duvidoso, uma pessoa que às vezes se esconde numa aura de bondade, mas na verdade é um grande de um filho da puta. Só que a questão também,
Esses dois personagens principais dessa história, eles caminham por ali? Também não. Esse caminho não é trilhado aqui nessa história. Ou seja, esse conto ele meio que destoa de todos os outros que a gente viu até agora. Nem o general, muito menos a sua neta, tem esse ponto de dizer que, ou se apresentar pra gente num certo ponto, né, que caramba, eu pensava que você era bom, mas você não é, você é mal. Não acontece isso. Realmente não acontece. Pelo menos não em letras garrafais como foram as outras histórias, né? Ou seja, não é uma coisa evidente. Mas de fato acho que não. Eu não consigo enxergar que os dois personagens evoluíram de alguma forma. Como disse, no máximo o velho ficou um pouquinho mais gaga. Só isso. Nada demais. De fato ele vai perdendo um pouco a consciência nos últimos instantes, justamente no dia da formatura. Acontece, ele chega vivo até lá. Tá, ou seja, um dos grandes mistérios que talvez a história apresentasse pra gente logo de cara é exatamente uma coisa que também não serviu de nada, porque de fato ele sobrevive até lá. Ou seja, se houvesse alguma peripécia no meio do caminho, como eu disse, a gente não sabe quanto tempo passou, né, de uma coisa a outra, de um ponto ao outro, talvez a gente pudesse ficar mais instigado. Não, agora ele morre, agora ele não consegue. Sabe, não tem nenhuma expectativa para nós. A gente não curte a história de maneira alguma. E de novo, a personagem dela, da neta, realmente é menos interessante ainda do que do avô. Bom, depois aparece um outro personagem ali meio engraçadinho também, que é, agora eu não me lembro, é um primo ou é um sobrinho da Sally? Realmente eu não me lembro. Mas é um garoto de 10 anos de idade, e eu tinha falado dos nomes compostos da escritora, ela gosta de frisar, né? Ele também tem um nome bonitinho, mas aqui eu acho que não vou conseguir achar aqui não. Mas, John Wesley, tá aqui, achei, John Wesley. É um nome composto, bonitinho também. Bom, enfim, e vale, o garoto ali, quando ele se apresenta, ele é responsável por empurrar a cadeira de rodas, justamente ali, do seu, talvez, bisavô, né? Mais ou menos isso, sei lá, não importa também. Mas é uma participação dele, ele está sempre do lado da máquina de Coca-Cola, mais interessado, né, em curtir a bebida do que exatamente cuidar ali do velho. Mas era uma missão até que simples, né? Bastava ele empurrar a cadeira de rodas, né, até o palco e tal, o general se apresentar. Aliás, o general nem é general, não era. A patente que ele chegou de fato era major. É que aconteceu um evento, né, uma premiere de alguma coisa, que também não é muito bem explicado, para falar a verdade, né? Mas ele participou, o general Sacha aqui, como um integrante das forças, né, lá da época da Guerra Civil Americana, né? Lembrando que ele é do exército cinza. Mas cinza eram os confederados? O que era? Foram quem eram os que perderam? Eu realmente não lembro, para falar a verdade, né? Eu devia ter pesquisado, mas durante a história, eu realmente fiquei pensando, puxa, quando acabar aqui a leitura, eu preciso dar uma pesquisada, né? Botar na cabeça tudo que a gente sempre soube, digamos assim, quando viu O Vento Levou, por exemplo, né? Grande filme, recomendo bastante. Aliás, já prometi a leitura do livro, até hoje não li, né? Mas, de fato, lá, acho que é um dos filmes que mais apresentam justamente a Guerra de Secessão, né? E eu esqueci. E fiquei, claro, quando acabar aqui o texto eu vou fazer a pesquisa. Mas o texto me soou tão desinteressante ao final que eu falei, deixa pra lá. Tanto faz se ele é o confederado ou então, qual é o outro exército? Não lembro mesmo, que eram os azuis, né? Enfim, o que importa? Ele era o cinza. E ele no máximo chegou à patente de general, de major. Aliás, ele nunca foi general. É que foi uma confusão naquela época que teve uma certa premiere, envolvia algumas estrelas de cinema, não sei o que. Eu também não entendi direito para que tinha aquele evento na história. Só para justificar a confusão que teve em cima da patente dele, né? Ele ficou general e acabou, enfim. Sim, o que a gente consegue compreender da personalidade desse homem? Ele gostava, sim, de ser, na sua juventude, digamos assim, muito tempo antes, de ser um soldado. Ele gostou de participar da guerra. Digamos que ele tinha brios de ter estado no campo de batalha. Mas, depois, quando a gente chega no momento final da história, no ponto da formatura, no dia, ele já está realmente quase não se lembrando quem era, o que ele fez na guerra, por exemplo, quem era sua esposa, quem eram os seus filhos. Já estava apagando muito de toda a sua vida da sua mente. E, de fato, quanto tempo passou do começo da história até aquele ponto? Me parece que faltou essa definição da autora também a respeito disso. A gente tem uma sensação de que o cara envelheceu de fato. Sim, ela diz de forma até um pouco clara que ele estava ficando mais gaga, mas não era o suficiente, com certeza. Ou seja, o tempo todo nessa narrativa é uma coisa que realmente não tem nada demais. E quando a gente chega ao final, a gente tem absoluta certeza.
falando nele, né? Vou fazer aqui minha sessão de spoiler, né? Dizer que eu vou contar o final, mas é uma coisa que você pode até deduzir. Não é difícil você imaginar o que vai acontecer ao final dessa história. Mas de qualquer forma, se você não quiser saber exatamente o que acontece aqui, porque você ainda quer comprar essa publicação, aliás, deixo aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir essa publicação, exatamente essa edição com a capa especial lá na tag Experiências Literárias, ou se você preferir comprar na Amazon, com a edição mais tradicional da editora Nova Fronteira. Pois é, enfim. Bom, vamos dizer o spoiler, tá disso. Se você não quiser ver, pula lá nos capítulos aqui embaixo, dá uma olhada, para o ponto onde eu atribuo uma certa nota, porque agora eu vou dizer como a história termina. Bom, a gente tinha duas possibilidades, né? Primeiro, a levantada dessa questão, né? Ele vai conseguir ficar vivo até o dia da formatura? Bom, eu já adiantei que sim, ele ficou. E qual outra possibilidade que a gente podia pensar? Bom, ele vai morrer logo em seguida, ou durante. Pois é exatamente isso que acontece. É logo em seguida e durante. Num certo momento, quando lá o John Wesley tira, né, ou talvez o tataravô, o bisavô do palco, ele volta lá para a máquina de Coca-Cola para pegar mais outra garrafa, né? E o texto, o narrador da história comenta, né, que ele está levando também o defunto. Quer dizer, é assim meio de sopetão que a gente descobre que o velho morreu. Mas ele morre ao final e a história já acaba. Ou seja, também é uma coisa meio broxante, para falar a verdade, né? Não se salva nada aqui nesse texto, com certeza. Pois é, e aí fica a dúvida, né? É o pior texto aqui do livro? Não, na verdade isso não é uma dúvida, é uma certeza. Não é uma certeza, teve outro pior, porque foi justamente a história anterior que a gente viu no vídeo de ontem, né? Que realmente era um despropósito, que a gente já sabia o fim já estava narrado, ou seja, na verdade a dificuldade que os personagens passariam já estava completamente descrito, foi apenas uma certa enrolação. Tantas e tantas páginas, esse conto aqui é bem menor, na verdade metade do que foi o de ontem, né? Mas pelo menos não tinha alguma coisa certa que iria acontecer. O que eu quero dizer com isso é que o final realmente da história aqui, algumas pessoas podem se surpreender, acho que é muito pesado, mas realmente não ter pensado nisso. Mas não importa também. O que vale é que toda a narrativa, ela até se ressente de um propósito. Qual era a intenção da escritora? Ela nem se manteve nas suas bases tradicionais que a gente viu nos contos anteriores, que é trabalhar aqueles personagens questionáveis, de índoles duvidosas. Os dois personagens principais não são duvidosos, eles são o que são. No máximo você pode pensar que a filha, a neta, a Sally, está querendo apenas usar o avô para ficar bem na fita no dia da formatura, ela exibir lá o velho, o fadado. Mas de fato ninguém vai ligar para isso. Talvez seja só na cabecinha dela que aquilo possa ter alguma importância. E acabou. Não dá para dizer que ela está sendo uma pessoa, né, vil, maldosa. Ela nem está prejudicando o velho, para falar a verdade, né? Ele está entrevado ali dentro em cima da cadeira. Cara, não é maldade que ela está fazendo com ele. De fato, ele até curtia, né? Meses antes ou anos antes, ele gostava. Não gostava. O texto de abertura já diz que ele não gostava, não queria ir a esta formatura. Ou seja, mas de qualquer forma, ela não está prejudicando o velho. Ou seja, nem isso. Não tem nada de útil aqui nessa história. Ou seja, ela é só um pouquinho melhor que a de ontem, porque a de ontem era um despropósito total. Enfim, aliás, até só para dizer a última coisa, né? Que é o título da história, né? Um último encontro com o inimigo. Que inimigo? Eu realmente não entendi. Não entendi mesmo. Enfim. O último encontro com o inimigo de Flannery O'Connor, eu atribuo apenas 1,5 asteriscos. Meio asterisco só porque é um pouquinho melhor que a história de ontem, mas também é meio ponto a menos do que aquela outra fraca que a gente viu aqui, que foi O Rio, que acho que foi o segundo texto ou o terceiro, enfim, era uma história também que não se justificava, não se apresentava de fato de maneira concreta. Essa aqui, um pouco menos ainda. Ou seja, outro texto fraco aqui dentro desta publicação, e só faltam mais 2 contos para encerrarmos a coletânea. A próxima história que veremos amanhã é Gente Boa da Roça, que parece um dos melhores textos aqui também, segundo os 2 textos aqui de apoio no começo da publicação. Vamos conferir se isso aqui é verdade ou não. Rapaz, vocês viram? O trovão continua soando, ó. Caramba, tremeu a casa inteira aqui.
Em grande momento, este vídeo se encerra. Mas antes do próximo vídeo chegar, deixa aqui do lado dicas, ou desse lado, dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse ano do Projeto Contos no Meu Dia, edição 2023. Será que apareceu aqui o clarão? Vamos ver se aparece, né? Bom, até amanhã. Tchau.